Alô, som, teste, som. 1, 2, testando som. Manda ver. Boa noite, irmãos. Boa noite, boa tarde, irmãos e todos que estão aqui, a quem está também online nos assistindo pela internet. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui à casa do Senhor. Aproveito para já pedir para, se você está em casa, se você estiver aqui também, para que compartilhe esse culto nas redes, para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que esse momento de louvor e também de palavra, que a palavra do Senhor possa chegar a mais pessoas que você conhece. É uma forma da gente potencializar a rede que a gente tem, para mais irmãos se unirem a nós, certo? Muito bom estar aqui. Eu estava de férias, então estou muito feliz de ter voltado para o louvor. E antes de tudo, vamos orar, vamos nos unir em oração e pedir por esse dia, por essa noite, por esse final de domingo. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, antes de tudo, Senhor, nós queremos lhe agradecer pela nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Pai, por estarmos aqui, por termos acordado essa manhã, por termos saído da nossa cama, feito todas as nossas obrigações, Senhor, e termos vindo aqui para a Tua casa, Deus. Obrigada, Deus, pela liberdade de Te cultuar, Senhor, de orar a Ti, Deus, de louvar ao Senhor, Senhor. Muito obrigada por isso, Deus. Obrigada pela nossa saúde, Pai, e pela nossa família. Pai querido, Pai amado, o Senhor é bem-vindo em nosso meio, Deus. Vem aqui conosco, Senhor, e fala conosco, Deus, nesse dia, nesse final dessa semana, Senhor, e quando a gente entrega essa nova semana nas Suas mãos. Pai querido, Pai amado, abençoa e protege todos os que ainda estão vindo aqui para a igreja, Senhor, e também abençoa e protege todos os que estão acompanhando em casa, Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui e o Senhor é bem-vindo na casa de cada um que está ouvindo a Sua palavra nesse momento, Deus. Nos acompanha, Deus, nesse culto, faz desse culto um momento maravilhoso, Senhor, e muito abençoado, Senhor. Toca nosso coração, Pai. Pode entrar por essa porta, Senhor, e seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós escolhemos aqui um louvor que muita gente já conhece, é um louvor famoso, a gente canta muito aqui. E, na verdade, ele veio muito organicamente na minha mente, porque normalmente no início do ano a gente começa a pedir tanto para Deus, né? Deus, abençoe esse ano eu quero chegar em tal lugar, eu gostaria de conquistar isso, eu gostaria de conquistar aquilo. E muitas vezes a gente esquece de agradecer o básico, de agradecer a Deus por estarmos aqui de pé, né? Ou sentados, orando, conversando, por sermos filhos. Vocês já pensaram no privilégio que é ser filho de Deus? O quanto tantas pessoas gostariam de poder sentir isso e não sentem isso que nós sentimos todos os dias? E a palavra do Senhor em Filipenses 2 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Isso porque a nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte, é claro. Mas quando nós temos Deus ao nosso lado, isso basta. Isso basta acordarmos e termos Deus conosco. Em Efésios 2, ele também fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso quer
queria dizer, meu querido, que não importa onde você esteja agora, o que você esteja fazendo, o que você conseguiu ou não conseguiu fazer no ano passado, ou todos os desejos e vontades e sonhos que você tem hoje. No fundo, no fim de tudo, a graça de Deus nos basta. A fé nos basta. E nós estamos aqui hoje para cultuar. E se você não fez isso esse ano ainda, eu te convido a agradecer a Ele, simplesmente por sermos filho dele. Dizemos: Deus, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos desejos, mas a Tua graça me basta. No fim de tudo, a Tua graça é tudo que eu preciso para ser feliz, meu Deus. Vamos lá. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Nós vamos cantar essa parte mais uma vez. Eu quero que você pense em tudo que isso significa. Você está dizendo isso para Deus. Você está dizendo para Deus que nada mais importa. Se você tiver Ele do seu lado, tá tudo bem. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Bota a tua mão no teu coração e diz para Deus: Pai, Tua graça me basta, Deus. Se nenhum sonho meu se realizar, Pai, se não for da Sua vontade, se o Senhor estiver do meu lado, isso basta, Deus. Em nome de Jesus, o que você tem feito para mostrar para Deus que tudo que importa para você é ter Ele do teu lado?
o que você tem feito no teu dia a dia para que as outras pessoas reconheçam Deus em você. Você cobre o seu rosto para que as pessoas vejam Jesus na sua face e não você mesmo? Quando você está aqui louvando, é para você ou é para Jesus? Que nesse momento, todos nós aqui, todos que estão assistindo nesse momento, que a gente diminua. Que os seres humanos que estão aqui diminuam, para que a glória do Senhor cresça, e cresça, e cresça. Coloca a mão no teu coração e diga para Ele: Pai, a Tua presença é o meu prazer. Diz para Ele, pode dizer: Tua presença é o meu prazer. A Tua presença, Deus, é o meu prazer. Vamos dizer isso com todo o amor que a gente tem no nosso coração para Ele. Tua presença é o meu prazer. 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 Diga bem forte. Tua presença é o meu prazer. 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 Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. O Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Dá glória a esse Deus maravilhoso, que te dá vida todos os dias, que ilumina teu caminho. Obrigada, Senhor, obrigada, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Vou passar a palavra ao pastor Túlio, que vai orar pela nossa semana. Boa noite, amados. Que a paz esteja com todos. Nós vamos orar pela família, pela semana. E o pastor Josué pediu que, se for possível, que nós orássemos de joelhos. Então, se você puder se ajoelhar para orar agora. E ele pediu também que os pastores que estivessem presentes, enquanto eu ministro a oração aqui na frente, fossem passando, caminhando pela igreja, abençoando as vidas dos irmãos que estão aqui. Nós também damos boa noite aos nossos irmãos internautas que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua semana também, estarão incluídos nessa nossa oração. Pai Santo e Misericordioso, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença nesse lugar. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu estarmos presentes também nesse lugar. Lugar de adoração, lugar de oração, lugar de invocar o Teu nome. Obrigado, Deus, porque nós temos um lugar onde nós podemos vir e invocar o Teu nome, Senhor. Pai, e em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas
fraquezas, se de algum modo nós te entristecemos durante esta semana, quer por palavras, quer por atitudes, quer por pensamentos, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor Deus, por nós, Senhor Deus, teus ministros, Senhor Deus, pelo povo, pela igreja, por aqueles que nos assistem, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões e recebe a nossa pessoa agora diante de Ti, Senhor, lavados, justificados, purificados pelo sangue de Jesus, Senhor. E por isso, Deus, pelo sacrifício de Jesus, eu te peço que o Senhor aceite a nossa pessoa. Eu peço, Deus, que o Senhor Deus estenda o teu cetro agora, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe, Pai, cada família aqui presente, cada família aqui representada, Senhor Deus, as pessoas, as famílias que nos assistem pelas redes sociais. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que a Tua glória, que a Tua Shekinah seja manifesta na nossa vida durante esta semana, Senhor. Que a Tua presença, ela seja notória, ela seja visível nas nossas vidas durante esta semana, aonde quer que nós vamos, Senhor, onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, Senhor Deus, lá no banco, Senhor Deus, aonde for, Pai, que as pessoas sintam, Senhor Deus, que Deus está na nossa vida, que nós somos um povo diferente, Pai, que o Teu povo, o povo escolhido de Deus, é um povo diferente, porque é um povo abençoado, é um povo que está debaixo da nuvem, debaixo da Shekinah de Deus. Senhor, nos protege com a Tua glória, nos protege essa semana com a Tua glória. Abençoa, Senhor Deus, a nossa semana, abençoa, Senhor Deus, o trabalho, abençoa a saúde do Teu povo, abençoa, Senhor Deus, a família, a vida familiar, a vida espiritual, a vida, Senhor Deus, material, profissional e financeira. Pai, envia Teus anjos poderosos para nos guardar, envia Teus anjos, Senhor Deus, para nos dar o livramento das setas do inimigo. Pai, cobre este povo com o sangue, com o manto de Jesus. Pai, abençoa a saúde do Teu povo, livra-nos, Senhor Deus, do coronavírus, Pai, em nome de Jesus. Livra o Teu povo, livra a Tua igreja, Pai, para que haja uma diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve e o que não serve a Deus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a saúde da Tua igreja, tanto desses que estão aqui, Pai, presentes, como daqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Nós rogamos também sobre as pessoas que nos veem, Pai, que, Senhor Deus, o Teu Espírito as alcance onde quer que elas estejam, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa semana. Eu oro também, Pai, pelos projetos de vida desse ano, Pai, o ano da reconstrução das nossas vidas, Pai, que as nossas vidas, eu sei, Senhor Deus, que elas já estão sendo reconstruídas pela Tua obra, pelo Teu mover, pelo Teu agir, Senhor Deus, em nós, Pai, no nosso espírito. Mas eu te peço, Pai, no tocante à matéria, Senhor Deus, no tocante à vida material, Senhor Deus, que nós possamos reconstruir as nossas vidas neste ano de 2021, que aquilo que nos foi tirado, que aquilo que nós deixamos, Senhor Deus, de ganhar, de lucrar, de prosperar, Pai, isso possa ser acrescentado, Senhor Deus, na nossa vida nesse ano, Pai. Contigo, Senhor, com a Tua boa mão ao nosso lado, com a Tua boa mão estendida, com Teu cetro estendido, nos abençoando, para a honra, para a glória do Teu nome. Abençoa os pastores, os obreiros dessa igreja, o ministério dessa igreja. Abençoa o culto dessa noite, que seja um culto ungido, poderoso, que nós possamos sair daqui saciados, alimentados da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê e recebe diz amém. Deus abençoe sua semana em nome de Jesus. Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Paz seja com todos, amém. Põe som para mim aqui. Esse microfone sem fio aqui. Agora sim. Vamos assentar na presença do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa a cruz aqui do ladinho. O álcool em gel. Nós somos bem protegidos, né, irmãos? A cruz e o álcool em gel. É bênção. Passaram bem a semana, meus irmãos? Tudo certo com vocês? Que bom. Feliz em vê-los aqui nesta noite de oração. Nessa noite onde buscamos a bênção do Senhor para as nossas vidas.
Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Duas características da vida de Daniel. Eu falei essa semana, fiz uma live, essa semana falamos um pouco sobre isso. Quero falar novamente. Quero cumprimentar os irmãos que de casa estão nos assistindo. E quero pedir que você que está aqui, se for possível, compartilhe. Vou te dar aí alguns minutinhos, né? Liga o celular, compartilhe, nos ajude que essa mensagem ela chegue até o maior número de pessoas, para que a gente possa falar do amor de Deus. Quero cumprimentar mais uma vez os irmãos de casa, porque nós estamos falando muito sobre Daniel, e hoje o que eu vou falar aqui tem a ver com muitos que de casa nos assistem, com muitos irmãos que de casa nos assistem. Duas características da vida de Daniel. Eu vou fazer algo aqui, não estranho, eu vou empurrar um pouco para o lado a mesa, para mim ficar bem à vontade aqui. Isso, assim eu fico mais à vontade para circular, conversar com vocês. Quero ver se na sequência te providencia uma oratória um pouquinho menor, assim que fica mais fácil para a gente se movimentar. Eu gosto, confesso, o altar, né? Chamamos de altar porque de lá pregamos a palavra, tá, irmãos? Não é altar porque a gente fica lá, altar porque de lá a gente prega. Mas eu gosto mais assim de ficar mais pertinho de vocês, ver a pintura nova do cabelo das irmãs, né? Ver você de perto, assim você também me vê de perto, amém, irmãos? Porque sabe que eu de longe parece que eu sou feio, e quando eu estou perto parece que eu estou longe, não é? Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Eu não estou me vendo, porque a gente ali estava altinho para ali, mas eu devo estar... O pessoal pelo menos em casa deve estar vendo minha cabeça. Tá bom? Então tá jóia. A palavra do Senhor nos fala: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia do seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diga amém, Jesus. Vamos ler juntos lá? Eu gosto disso, gosto de andar para lá, andar para cá. Vamos ler juntos lá, vamos lá, bem forte, vocês aí, quero ver, com máscara e tudo. Com calma, com calma. Deixa eu dizer algo para você, ponto e vírgula tem que ser respeitado, viu, irmão? Tá bom? Eu fui professor, né? Não de português, é claro, mas eu fui professor. O que você riu, amor? Eu fui professor por um bom tempo, nossa, tá? E por não ser bom de português, levei muita reguada na cabeça, tá? Então vocês agradeçam a Deus que eu só estou chamando a atenção de vocês, tá? Graças a Deus que vocês não foram alunos da professora falecida, professora Zilma. Quem aqui já teve a cabeça batida no quadro uma vez? Alguém? Nunca? Ninguém? Eu sou o mais velho aqui mesmo, é por causa disso. Certamente eu sou o mais velho aqui, então peguei aquela época mais difícil. Vocês tudo na faixa dos 30, 25, não passaram por esse problema, né, irmãos? Era gizada, então gizada era normal, né? Levar uma gizada na cabeça, mas reguada na cabeça. Na mão, eu tinha minha professora que ela perdia a cabeça de vez em quando, e quando perdia a dela, ela achava da gente. Então ela pegava a gente pelo cabelo e batia assim no quadro. Eu já falei que é com 2 S. Você ficava assim, tá bom, professora, né? Bons tempos esses, né, irmãos? Que os professores batiam no aluno. Agora o aluno bate no professor, tá complicado, né? Tá feio, ficou feio agora. Amados, eu quero nesta noite falar sobre essas duas características na vida de Daniel que me chamam muito a atenção.
Quais são essas duas características? A primeira característica que eu vejo na vida de Daniel, que estamos estudando, falando sobre Daniel, é algo que me chama a atenção e que eu gostaria de chamar a tua atenção hoje. A primeira delas, que Daniel ele era um homem de fé e de oração. Diga assim comigo bem forte: Daniel era um homem de fé e de oração. E por que eu chamo a atenção de vocês sobre essa característica? Nós precisamos nos espelhar na vida de Daniel. Eu tenho 54 anos vividos dentro de igreja. Então eu posso dizer assim que eu vi a igreja passar por muitas fases. Quem aqui tem pelo menos 40 anos de conversão aí, ou de igreja, te fala, né? Temos aqui uma pessoa, duas. Túlio, não? Vocês não? 40 anos de igreja tem ou não? Tem, né? Então nesses anos, nesses últimos 40 anos, vamos chamar assim, vamos lá, dos 10 anos para frente de vida, eu vi a igreja passando por muitas fases. E eu vou dizer uma coisa para você: nós estamos vivendo uma fase que a igreja de Cristo na terra precisa de Daniéis, amém, amados? Homens de fé e homens de oração, mulheres de fé e mulheres de oração, gente de vida com Deus. Nós estamos vivendo uma fase muito, eu falo triste porque, que é a fase dos modismos. Nós estamos vendo algumas fases. Como é que eu podia descrever a igreja de hoje? A igreja de hoje é uma igreja que está buscando muito shows, muitos modismos. Eu vejo as pessoas vivendo isso dentro das igrejas, modismos. O povo gosta hoje de modismos. Aquilo que o povo muitas vezes se sente um pouco acanhado de buscar no mundo, eles esperam encontrar na igreja. Não estou aqui falando mal de igreja, tá? Porque a igreja, antes dela ser a corporação, elas são pessoas. Então, se a igreja tem mau hábito, não é porque o pastor só tem mau hábito, é porque a igreja também tem seus maus hábitos. Então uma igreja hoje que ela busca muito, ela tem buscado muitos shows, ela busca esperar ver e escutar coisas que lhe interessam. A igreja de hoje tem levantado com muita facilidade os seus, não seria a palavra, como é que fala assim, os seus astros não, mas as suas referências. É engraçado isto nos dias de hoje. Nós vemos que as pessoas hoje elas idolatram muito rápido as pessoas. É muito interessante de ver isso. Poderia citar aqui, vou citar dois nomes que do dia para a noite se tornaram, vamos por referências a serem seguidas, como exemplo de fé, de crença, de perseverança como homem e mulher de Deus. Vou dar um exemplo, primeiramente na música. Aquele rapaz chamado tal de Tales. Quem lembra do Tales? Aquele cantor. Alguém ouve falar do Tales hoje? Cadê o Tales? Não sei. Como meu falecido pai podia falar assim, o Tales está no tacho, né? Os antigos usavam muito esse termo, né? Porque você não ouviu mais. Mas do dia para a noite, meu Deus, era Tales, Deus, Jesus, Espírito Santo. Do dia para a noite. Quer ver uma outra? Que carregava a gente aqui, aí eu não quero ofender ninguém se alguém aqui foi atrás também. Bianca Toledo. Ah, nossa, é Bianca Toledo para cá. Bianca Toledo sentou, vamos sentar. Bianca Toledo falou que tem que orar assim, vamos orar assim. Cadê Bianca Toledo? Virou caso de página de polícia. E aí por diante, irmãos. A igreja de Cristo vive isso hoje. Vive modismo. Tá? E aí eu falo que a igreja de Cristo hoje nunca precisou tanto de homens e mulheres como Daniel. Homens de fé e homens de oração. Gente de vida íntima com Deus, gente. Gente que quer mais de Deus, que quer menos para si e mais de Deus para a sua vida. Gente que está preocupada realmente em ter comunhão com Deus, experimentar as coisas sobrenaturais de Deus. Conversava agora há pouco com a Patrícia e nós falávamos sobre a importância de nós termos discernimento. É um tempo que a igreja de Cristo precisa buscar discernimento, gente. Isto você alcança com comunhão com Deus.
Uma das coisas mais lindas que você pode ver dentro de uma família, entre um pai, um filho, um pai, um esposo, é a cumplicidade, é a intimidade. Isso é bonito. O pai conhece o filho pelo olhar. Quantos pais aqui conhecem seus filhos só pelo olhar aqui? Eles podem falar o que for, só pelos olhos do caboclo você sabe que ele está mentindo. Nós precisamos viver esse nível de relacionamento com Deus, gente, onde Deus olha para nós e de longe Ele sabe o que nós precisamos, o que estamos fazendo e como somos. A igreja de Cristo precisa ser como Daniel. Daniel era um homem desse naipe, vamos chamar assim. Um homem que tinha vida com Deus, um homem de oração. E tamanha era a sua vida de oração e de intimidade com Deus, que Deus o livrava. Pastor Túlio agora orava e clamava a Deus pelas nossas vidas, para que Deus nos livre desse mal chamado coronavírus. Nos dias de Daniel não só passou pelo coronavírus, ele passou por tudo e mais um pouco, ao ponto de ser jogado na cova de leões. E aí, como eu preguei sexta-feira, a vida deste homem com Deus era tão íntima, tão forte, que quando ele era jogado, antes de ser jogado na cova dos leões, ímpios olharam para ele e viam na vida dele uma vida tão íntima com Deus, tão próxima com Deus, que por mais que não servisse o mesmo Deus dele, acabavam tendo fé por Daniel, para dizer: Daniel, fica tranquilo, certamente o Deus que você serve continuamente te livrará. Olha que forte isso. É como que se dá, eu fico pensando assim, quem sabe acho que Daniel, que era Daniel, aqui é uma colocação minha até, irmãos, é um caco meu. Fico imaginando assim, sabe, Lúcia, Daniel, acho que estando jogado na cova dos leões e pensando: puxa, Deus que me livre, que esses bichos não estejam com fome. E daqui a pouco Deus levanta o rei para dizer: Daniel, certamente o Deus que tu serves vai te livrar. Aquele que está vivendo na dimensão de Daniel, ele vive experiências com Deus de todas as formas, gente. Então Daniel era um homem que tinha vida com Deus, era um homem que tinha fé. Daniel era um homem que tinha revelação, gente. O crente que tem vida com Deus, ele não precisa andar aos quatro cantos em busca de revelação. Deus se revela a ele. Eu vou repetir para me dê essa liberdade para falar com aqueles que estão em casa nos assistindo. Quem tem vida com Deus não anda atrás de revelação. Deus se revela a ele. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Deus se revela àqueles a quem Ele ama. Se Deus não se revela a você, é que você ainda não entrou em grau de intimidade com Deus. Deus se revela a quem Ele ama. Pastor, mas eu preciso, porque Deus não fala comigo. Se não fala é porque não tem intimidade. Porque se tem intimidade, Deus fala com você. Tu abre a Bíblia, Deus fala com você. Eu vou aqui falar o que alguém vai passar. Será? Eu digo verdade, porque assim é comigo. Tu liga uma televisão para assistir um filme, Deus fala com você. Tu anda na rua e encontra um pé de tomate brotando no meio fio, numa brecha que não passa um dedo, Deus fala com você. Não foi assim, Zé? Zé fez questão de bater a foto e mandar para mim. Falei: que coisa linda. Ele falou: pastor, que lição. Zé está mandando na rua essa semana e no meio da calçada, entre a rua e o meio fio, um pezinho de tomate com um tomatinho brotando no meio de tanta dificuldade. Deus falou com ele. Quando nós temos vida com Deus, gente, Deus fala com a gente. Daniel tinha vida com Deus, Deus se revelava a ele, Deus revelava a visão, Deus revelava sonhos para Daniel. Então Daniel tinha uma vida com Deus, e esta vida de fé de Daniel levou Daniel a ser livre das ciladas do diabo, livrou Daniel da morte, livrou Daniel de ser enganado pelas pessoas, livrou Daniel de situações adversas. Mas nós vamos ver também que não era só essa característica na vida de Daniel. A primeira, claro, temos que enaltecer, não tem o que tirar nem pôr. Daniel é um homem de fé e de muita oração. Vida com Deus realmente, íntimo de Deus e Deus íntimo dele. Mas nós vamos ver uma coisa que me chama muita atenção na vida de Daniel também. Que se a oração, a vida de fé, de oração, de jejum,
de Daniel, ele levou a vida espiritual de Daniel diante de Deus e fez dele um homem abençoado. A sua vida de retidão e de lealdade o honrou diante dos homens. Porque uma coisa acompanha a outra. Uma coisa tem que acompanhar a outra, gente. Uma das coisas que nós vamos ver na palavra do Senhor em Daniel capítulo 6, verso 28, que é o nosso texto em questão central do mês, que Daniel foi um homem próspero. Além de ser um homem ungido, ele era um homem próspero. E é interessante isso. Nós vamos ver que a lealdade de Daniel foi também uma característica, a postura de Daniel foi uma característica que chamou a atenção de Deus e dos homens. A Bíblia fala que quando eu e você servimos a Deus e ouvimos a sua voz, aplicamos no dia a dia aquilo que Ele quer tratar conosco, Deus nos honra perante Ele e perante os homens. Nós vamos ver essa segunda característica na vida de Daniel. Daniel, ele era um homem próspero por causa da sua lealdade. Daniel era um homem, como eu coloquei aqui, ele era um homem de amor, respeito e lealdade. E aí eu colocaria isso como vida religiosa, conexão a Jerusalém e ao templo. Para você se situar um pouco melhor, Daniel não morava em Jerusalém. Ele estava em terra de cativeiro, distante de Jerusalém. E Daniel, ele tinha consigo princípios que levavam ele a manter, mesmo de longe e na terra do cativeiro, uma relação de amor e de respeito à sua casa de oração. É interessante isso. Eu li com vocês aqui que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. E algo que me chama a atenção, diz que no quarto de Daniel haviam janelas que se abriam em direção a Jerusalém. E Daniel, mesmo da onde ele estava, ele tinha essa preocupação, orar lembrando de Jerusalém, orar e lembrando do templo, do altar que ali ficara. E a Bíblia diz que ele continuamente ele fazia isso. E por causa disto, pagou o preço de ser jogado na cova dos leões. Foi por causa disso. Por não romper com este vínculo, escute bem, com Deus e com a sua casa de oração, com seu povo, com seus irmãos e com seus amigos. Isto levou Daniel a ser respeitado pelas suas lideranças. Se a vida de fé e de oração levou Daniel a achar graça aos olhos de Deus, a sua vida de lealdade, amor, temor, consideração aos seus irmãos o levou a ser honrado diante dos homens, Beto. Porque os reis viram em Daniel certamente uma lealdade, um amor, um respeito deste homem ainda a sua terra, ao seu povo. Que a sua fé estava muito vinculada à sua religião, à sua conexão ao seu lugar de culto, ao seu lugar de oração. E a Bíblia diz que por causa disto, por Daniel ser Daniel, ele prosperou nos reinos que não só ali de Nabucodonosor, mas aqueles que sucederam a este. Eu quero deixar aqui 2 lições para que eu e você guardemos no nosso coração. Preste bem atenção aqui. A primeira delas, que nós possamos ser uma geração que ora, gente. Mas uma geração que busca de Deus. Geração que busca de Deus. Eu fiz um comentário hoje de manhã, porque eu achei muito peculiar algo que alguém colocou aí, há dias atrás. Diz assim, o culto. Foi assim, eram 2 fotografias. O culto, o louvor do culto. O pastor dizendo assim, vamos começar o louvor ao Senhor. Daí começava a sequência dos cânticos. A minha vitória tem sabor de mel. E aí vai. A minha bênção para cá, a minha vitória para lá, o meu milagre aqui. Quer dizer, colocamos como que isso fosse um louvor a Deus. É como se o Túlio chegasse para mim e falasse, eu não entendo por que a Helena fica brava comigo. Todo dia eu me declaro para ela, Helena, faz meu prato. Helena, coce minhas costas. Helena, esquente uma água para mim.
Você veja, eu honro tanto ela. Mas, olha lá, está rindo, é assim? Deus está falando, é a igreja. Fala, Senhor. Fala, Deus. Mas, irmão, estão cultos da mesma coisa, vamos lançar o louvor. A minha vitória, sabor de mel. Os meus inimigos vão ser exprimidos como barata. E aí vai. Você não vê um momento, muitas vezes num culto, tá? Onde alguém possa dizer assim: Senhor, eu te amo. Deus, lá em casa, fala ou não fala, amor, de vez em quando? Ela, de vez em quando, pega ela no pé, ela riu de mim aqui, tirou o saco de mim, irmãos, do meu português. Vocês são prova, não são? Fala ou não fala de vez em quando? Amor, já falei que te amo hoje. Fala ou não fala? Todo dia. Eu espero que ela fique bem assim, bem atua na vida. Daí eu lá do quarto digo: ei, amor, já te falei que te amo hoje. É assim, irmãos. É a gente orar e buscar a Deus pelaquilo que Ele é. Deus das nossas vidas, Senhor das nossas vidas. Levantar as mãos para buscar unção, ser mais cheios da presença de Deus. Coloca uma coisa na tua cabeça: você é uma lâmpada, você precisa ser cheio do azeite. Lâmpada sem azeite, você serve somente para ficar de enfeite. Você tem que trazer luz à casa, meu irmão. Você tem que trazer luz à casa. Então, para trazer luz à casa, tem que ter azeite na tua vida. Tinha um hino que a Janete cantava lá no tempo da igrejinha velha de madeira, ainda mocinha e gorda que era, só vendo. Nós cantávamos assim, eu era criança naquele tempo, mas me lembro bem da Janete cantando: põe azeite na candeia, Senhor, põe azeite na candeia, Senhor. Quem lembra disso? Aí, viu? Orando quero estar, esperando o seu voltar. Põe azeite na candeia. Não tinha nada, minha vitória, a minha bênção, o meu milagre, a minha prosperidade, o meu casamento, o meu carro novo indo. Não, falava assim: põe azeite na candeia. Orando eu quero estar, esperando o teu voltar. Põe azeite na candeia do Senhor. E não é porque nós não cantamos que a vitória tem que ser sabor de mel e que os inimigos vão tudo ficar debaixo do nosso pé, que ninguém prosperou e ninguém venceu. Vencemos, prosperamos e chegamos até aqui. Que nós possamos entender, a primeira lição que quero deixar para você: é tempo de nós buscarmos de Deus, igreja. Enquanto tem muita gente esfriando na sua fé, enquanto tem muita gente mais acreditando nos tabloides, nos jornais, nas notícias, nas fake news, é tempo de eu e você nos firmarmos no Senhor, gente. Em vez de nós ficarmos propagando o caos por aí, dobra teu joelho, bota a tua boca no pó, busca de Deus, se arrepende, chora, rasga o teu coração na presença do Senhor e permita-se ser cheio da presença de Deus. Quem quer ser cheio da presença de Deus, aplaude o Espírito Santo na tua vida. Aplaude e fala assim: Espírito Santo, essas palmas são para ti. Oh, aleluia! Para que Deus faça de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, gente de vida santa, gente que, se o Espírito Santo quiser usar, usa. Se o capeta querer armar uma cilada ali na esquina, pela presença de Deus na tua vida, tu vai ter discernimento suficiente para interpretar, revelar, repreender e anular qualquer armadilha do diabo na tua vida. Mas que nós possamos também não esquecer que o Senhor espera de mim e de você, querido, que nós tenhamos amor e lealdade para com a nossa casa de oração, para com a nossa Jerusalém, que é algo que infelizmente nos últimos meses aconteceu na vida de muita gente. Muitas pessoas se tornaram muito fervorosas em oração, mas quase sem nenhum vínculo, perderam o amor, perderam o interesse para com a sua Jerusalém. Um dia elegeram a sua igreja como a sua Jerusalém. Elegeram: lá é minha igreja. Quem é o seu pastor? Pastor Josué. Quem que está lá? Ah, lá está a Lúcia. Lá está o filhão, como é o nome do filhão aí? O Jorge. Lá está o Túlio. Lá está o bonitão do Sebastião na porta. Lá é minha igreja, lá é minha Jerusalém. Aí você dizima, lá dizimo, é lá que eu pago os meus votos.
Aí você oferta lá, oferto sim. É lá que eu levo 1 quilo quando precisa de 1 quilo. É lá que eu ajudo a pagar o aluguel. É lá que porque lá é o lugar que eu elegi como a minha Jerusalém. É lá que eu pago os meus votos. É lá que eu levo os meus sacrifícios. É lá meu lugar de culto. É lá a minha Jerusalém. Puxa vida, mas agora na pandemia eu não posso mais ir. Ok, da terra do meu cativeiro, como muitos têm feito. Ainda faço questão de abrir a janela do meu quarto. Dá glória a Deus aí. Porque eu estou pregando aqui e tem muita gente como o Daniel com a janela do seu quarto voltada para cá. Diga glória a Deus pela vida dessas pessoas. E sabe o que mais me impressiona neste momento? Que no mesmo tempo que muitos lá na sua terra de cativeiro fecharam a porta das suas janelas, renunciaram o projeto Cristo para as Nações como a sua Jerusalém, abandonaram o seu altar uma vez eleito aqui, votos que fizeram aqui, Deus levantou novos Daniéis. Vamos dar uma salva de palmas aos novos Daniéis. E aqueles Daniéis que permaneceram fiéis, amando, leais à sua Jerusalém. Sabe, querido, eu estava dando testemunho hoje de manhã, porque isso é interessante. Primeiramente, Deus tem sido bom. Deus tem mantido esta casa cheia de Daniéis, Sadraques, Mesaques e Abednegos. Mas Deus tem levantado Daniéis também na terra do cativeiro, porque são muitas pessoas que não podem vir à igreja. Alguns porque estão limitados, enfim, cada um uma realidade. Não cabe a mim aqui explicar porque cada um não vem na igreja. Aí é cada um por si e todo mundo com Deus, né? Não cabe a mim julgar. Mas uma das coisas que eu quero enaltecer são os Daniéis que de casa nos assistem nesse tempo. Há tempo atrás, eu contei esse testemunho hoje. O irmão Jaime, aqui da nossa igreja, ele pediu que ele queria me apresentar um amigo para que eu orasse por ele, com ele. E eu falei que não tinha problema nenhum e acabei orando com essa pessoa pela internet, pelo WhatsApp. E oramos, assim, coisinha muito breve, pelo WhatsApp. Fizemos um propósito de oração, eu mandava todo dia, eu mandava uma oração, ele recebia, dizia, pastor, bênção. É demais pedir outra. Eu mandava outra oração. O tempo se passou, essa pessoa mesmo de lá, sem conhecer este lugar, sem conhecer essa igreja, longe onde ela está, ela se tornou um dizimista da igreja, irmãos. Se tornou um ofertante daqui. Eu louvo muito a Deus pelos Daniéis que Deus tem levantado. É gente que neste momento, como nos cultos de quarta, como nos cultos de quinta, como nos cultos de sexta, abrem a janela do seu quarto, digam glória a Deus, chamado celular, notebook, PC, não sei como chamam, e de lá mesmo se conectam com Jerusalém, diga glória a Deus por isso. E de lá mesmo fazem dessa Jerusalém o seu lugar de sacrifício e de adoração. Isso chama-se lealdade. Isso chama-se amor, isso chama-se respeito. Eu fecho aqui a minha reflexão dizendo algo que é uma convicção minha. A vida de fé, de oração, de consagração de Daniel o fez íntimo de Deus. Mas a vida de lealdade desse homem chamado Daniel, aos olhos dos homens, dos reis, fez que ele prosperasse no reino desses homens. Existe uma coisa que as pessoas não admitem mais hoje. É a pessoa desleal, a pessoa que não é leal. Eu tenho comigo algo que eu já tenho repetido isso aqui várias vezes, que muitas vezes as pessoas chegam para mim e apresentam algumas situações e falam, olha pastor, olha a situação desta família. Daí você vê lá, você fala, meu Deus, como é que pode alguém chegar a esse ponto? Daí eu tenho comigo algo, aí cada cabeça uma sentença. Eu acredito que qualquer ser humano que seja leal a qualquer grupo de pessoas não é desamparado. Eu não consigo imaginar. Vou falar algo para você aqui, os irmãos de casa, me desculpem se os ofendem. Se você for um bom macumbeiro, mas um bom macumbeiro, fiel, bacana, vai lá, não sei qual dia que vai bater cabeça no terreiro, bonitinho e tal, fizer a cabecinha lá e tal, tenho certeza, você vai ser amparado por aquele grupo de pessoas. Se você for um bom católico, mas um bom católico, fiel, participativo, congrega,
toma a hóstia, se confessa, tenha certeza, você vai ser amparado por aquele grupo de pessoas. Se você for fiel na sua igreja evangélica, seja qual for, você vai ser amparado. Dificilmente a igreja, em algum momento, quando você precisar, não vai tentar buscar recursos de alguma maneira para te amparar, seja na saúde, num problema físico, num problema material. A igreja tem isso faz parte da humanidade, gente. A humanidade funciona assim. Então, como algumas pessoas chegam para mim e falam: olha lá, pastor, você não tem como ajudar. Eu falo assim: me desculpe, para estar nessa situação é porque nem leal, nem a ela mesma é. Se bobear, quando se olha no espelho, quer fazer assim no espelho para ver se cutuca o olho da imagem que está no espelho. Mas é verdade, Janete. Se bobear, quando está penteando o cabelo assim, bate no espelho, né, para ver se machuca a imagem do espelho. Não é legal nem a ela. Se existe uma coisa que nós vamos ver na vida de Daniel, é que Daniel prosperou aos olhos dos homens. E aí, querido, entra algo muito importante. Daniel, Túlio pregou semana passada, falou bem certinho qual foram os reinos que Daniel exerceu o seu ministério. Você lembra de cabeça, Túlio? Quais foram? Ciro, esses três, né? Eu fico pensando, será que Dario honraria Daniel se ele... Porque Daniel, como assim, comeu um pouquinho do pão que o diabo amassou com Nabucodonosor. Ele não podia chegar agora, quando assume Dario, falou: ô Dario, que bom que você chegou aí, né? Isso acontece muito em empresa, em lugar que troca liderança. Não é assim, Estela? Ah, que bom. Não que eu queira falar mal de Nabucodonosor, viu, Dario? Não que eu queira falar mal dele. Mas, puxa, estava precisando de um cara igual você, assim, de pulso, para assumir agora o negócio aí. Porque ele era complicado. Eu pergunto para você, será que ele tinha prosperado no reino de Ciro? Se no reino de Ciro ele chegasse e falasse: ô Ciro, que bom que você assumiu, porque esse Dario estava com nada, hein, cara? Você é o cara, mas você é o cara que vai... Existe uma coisa que eu aprendi com um pastor certa vez. Pastor de uma grande igreja um dia foi me visitar. E eu tinha algumas curiosidades. E eu falei para ele assim: pastor, me responde uma coisa, porque eu acompanhava um pouco o ministério dele. E eu falei: pastor, como é que é esse negócio de trocar de igreja? Porque tem pastores que eles gostam de trocar de igreja. De tempo em tempo troca de igreja. Sube uma entrega aqui para outra e vai para outra igreja. Como é que faz sair de uma igreja e chegar numa outra igreja assim, grande? Porque ele assumia muitas igrejas muito grandes. Ele falou assim: Josué, eu aprendi uma coisa. Quando eu chego numa nova igreja, 2 grupos de pessoas você vai identificar ali. Primeiro, os que vão chegar junto com você já. Ô pastor, que bom que o senhor chegou aí. Não que a gente queira falar mal do pastor que estava aí, ele era uma bênção, né? Mas a gente está muito feliz que chegou aí, porque sabe como que é. Assim, e existe um outro grupo de pessoas que ficam só nos cantos, só esperando o momento, na dela. Assim, ele diz assim: eu confio nesses que ficam mais pelos cantinhos, mais quietos e aguardando, do que aqueles que vêm rapidinho querer colar em você para dizer: você é o cara, que bom, você é a resposta de oração. A pergunta que eu faço para você, querido: e se Daniel tivesse um comportamento errado, se ele não fosse leal? Certamente aqueles homens viram em Daniel lealdade. E não só lealdade ao reino deles, mas lealdade ao reino que ele servia, de onde ele veio, de onde como príncipe ele foi arrancado. Daniel era príncipe, ele era uma pessoa, ele tinha uma posição nas suas tribos, no meio do seu povo, da onde ele veio na época de Jerusalém. E agora ele era servo, tinha um papel. Hoje estávamos discutindo com a minha esposa sobre isso, e depois, se vocês quiserem colocar isso em questão, se ele era eunuco ou não. A Bíblia não fala nem que sim e nem que não. Mas para alguém que serviu nos reinos que ele serviu naquela época, minha opinião, 75% que sim. Porque rei nenhum daquela época ia pegar um rapaz bonito, formoso, um Fernandão da vida para ficar cuidando das mocinhas. Antes nós vamos ter uma conversa, chefe, né? Então, hoje ela chamou: quem que te falou que Daniel era eunuco? Eu falei: não diz nem que sim e nem que não. Eu vou pelo princípio, a função dele. Ele tinha um papel para cumprir nessas cortes. Mas enfim, sim ou não, aonde ele estava, ele continuava amando e respeitando a sua origem, a sua casa de oração. Da onde ele estava: eu oro em casa, amém, mas eu oro lembrando dos meus irmãos. Eu sinto em saber que tem gente que não está nem aí. Quer ver aqui, ó, quantos pegaram coronavírus esse ano que estão aqui dentro da igreja? Pegaram coronavírus?
Foi só esse lado aqui, hein? Aqui também. Pensei que era só desse lado. Todo mundo ia começar a sentar e agora. Tem gente que não está nem aí. Mas sabe o que acontece? O que mais me chama a atenção? Que se pegar, amanhã está ligando para a igreja. Não está nem aí, Janete. Se nós estamos vivos aqui. Não está nem aí se nós estamos que a luz está acesa ou está apagada aqui. Está nem aí se o culto está andando, não. Mas tenha certeza, se o bicho pegar lá, ai pastor, coloque a nossa igreja para orar pelo meu filho. Coloque a nossa igreja. Daí é a nossa congregação. Mas não está nem aí com o altar, com Jerusalém, com os remanescentes que aqui estão. Que no nome de Jesus Cristo nós sejamos como bons Daniéis, amém, irmãos? Gente de fé, amém? Gente de oração, mas gente leal. Por isso eu louvo a Deus pelos Daniéis que, não podendo vir à casa de oração, mantém um vínculo com as suas janelas abertas em oração, participando dos cultos, dizimando, ofertando, preocupados com vocês. Se preocupam, sim, porque pergunto de vocês. Eu louvo a Deus por essas pessoas. Que no nome de Jesus Cristo nós possamos vencer o mal que precisamos vencer pela nossa fé. Amém, Jesus? E que o Senhor nos dê graça esse em 2021, para que nós possamos prosperar. Que aos olhos das pessoas, Deus possa abrir os olhos das pessoas para você, de tal maneira que as pessoas confiem em você, respeitem você, considerem você. Põe-se em pé na presença do Senhor. Daniel prosperou. Fecha os teus olhos por um instante. Põe a tua mão no coração. Eu gosto desse gesto. Mão no peito, mão no coração. É como se estivesse falando assim: Deus, fala comigo agora. Derrama teu óleo precioso sobre essa palavra que o pastor me trouxe hoje, de ensinamento. Querido irmão e querida irmã, é tempo de orarmos. Digo para você e digo para quem está em casa: é tempo de orar. É tempo de orar. É tempo de se fortalecer no Senhor. O mal que eu e você estamos enfrentando, chamado pandemia, nós não sabemos como ele vem, como ele vai. Nós não sabemos se ele vai matar a gente ou vai matar o vizinho. Nós não sabemos. Somente uma fé sobrenatural em um Deus que fecha a boca de leões pode nos livrar. E eu creio que esta é a fé, esta é a unção que Deus está derramando nesta noite, neste lugar. Esta é a unção que te batiza agora. Como profeta de Deus, eu declaro que você está sendo batizado nesta noite com o batismo de uma unção sobrenatural. Não tem cheiro, não tem temperatura, mas é derramada nesta noite sobre a tua vida, Daniel, para te fazer forte neste tempo, para que se hoje ou amanhã você for jogado na cova dos leões, o Deus de Daniel te livrará, aleluia, porque é o que eu estou testemunhando neste ministério. Oh, aleluia. Eu declaro você, minha irmã, batizada nesta noite com a unção sobrenatural que um dia desceu do céu sobre a vida de Daniel. Eu declaro você, homem de Deus, nessa noite, batizado, banhado num óleo precioso que um dia desceu sobre a vida de Daniel, por causa da tua fé, que fez você sair da tua casa, vir a este lugar de culto, correndo riscos, quem sabe até mesmo da tua saúde, mas a tua fé levou você a acreditar, como Sadraque, Mesaque, Abednego, que se mesmo eu for jogado numa fornalha de fogo ardente, o meu Deus entrará comigo, e assim como eu entrarei, como disse o salmista, eu sairei, aleluia, eu atravessarei o esquadrão, o batalhão e sairei vencedor. Esta é uma palavra profética que eu lanço sobre a tua vida nesta noite. O Deus que você serve é poderoso. Você serve ao Deus de Daniel. Siga orando, siga jejuando, siga se fortalecendo, cresça espiritualmente.
Se fortaleça no Senhor, se fortaleça no Senhor, se fortaleça no Senhor. O Espírito de Deus está falando à igreja neste tempo. Não é tempo de nós nos acomodarmos, é tempo de nós nos fortalecermos no Senhor. Ah, pastora, mas agora a vacina está chegando. Ah, querido, maldito é o homem que confia no homem, aleluia. Se o Senhor não for a tua vacina, se o Senhor não for a tua vacina da misericórdia na tua vida, você não tinha chego até aqui. Oh, aleluia. Sabe qual foi a minha vacina que me fez vencer o coronavírus? Foi a misericórdia de Deus, que me fez sair da minha casa toda semana, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, e vir pregar o Evangelho, pregar um Deus que eu digo servir, porque nada me adianta falar de um Deus que eu não creio que Ele pode me livrar neste tempo. Tenho feito todas as lições que a medicina tem me falado para fazer. Uso máscara, antes que alguém lá possa dizer assim: o pastor está levando o povo à histeria, a não se cuidar. Não, nada disso. Eu limpo minhas mãos com álcool, eu procuro me higienizar continuamente, uso minha máscara. Ah, querido, mais uma coisa eu posso lhe dizer: a minha cloroquina, a minha ivermectina, o meu álcool, a minha máscara, a minha vacina é Jesus. É o sangue dele que tem me guardado até aqui. E se eu, depois de tantos anos pregando o Evangelho, depois de tantos anos falando para as pessoas, acredite que Deus é poderoso, neste tempo recuar, amado, não valeu nada, foi para o lixo todos os meus anos de pregador do Evangelho. Foi em vão batizar tantas almas a Cristo. Eu quero dizer para você: busque de Deus nesse tempo, busque o Deus de Daniel, porque como disse Dario, Ele é o Deus que salva, aleluia. Ele ainda é o Deus que faz sinais e prodígios no céu e da terra. Palavras de um rei ímpio a respeito da fé de Daniel. E digo para você, querido, seja leal à tua casa de oração. Seja leal aos teus votos, seja leal aos teus irmãos, seja leal ao teu pastor, seja leal ao diácono dessa igreja, seja leal àqueles que fazem louvor, seja leal ao Paulinho que atende a porta da igreja, seja leal às nossas crianças, seja leal às pessoas que Deus coloca na tua vida, seja leal ao ministério que te acolheu, seja leal à igreja que ora por você. Mantenha teus vínculos, não despreze a tua Jerusalém, porque isto te fará prosperar. Eu lanço uma palavra profética como anjo da igreja, constituído por Deus neste lugar. Eu declaro que você prosperará em 2021, porque você tem sido fiel a esta casa. Você elegeu este lugar como a tua Jerusalém. Um dia você elegeu este altar como teu altar de sacrifício, e como profeta de Deus, anjo do Senhor desta casa, eu lanço uma palavra de bênção sobre a tua vida. O Senhor te fará prosperar nos dias de hoje, como te prosperou a Daniel nos dias de Nabucodonosor, Dario e Ciro. Receba esta palavra profética. E prosperou Daniel nos reinos de Dario e de Ciro. Eu lanço palavra profética: e prosperou tu, Helena, nos dias de governo, aleluia, de Ratinho, Júlio, de Rafael Greca e de Bolsonaro. E prosperou Zé e Estela debaixo do governo de Ratinho Júnior. E prosperou o projeto Cristo para as Nações e toda a sua membresia e todos os seus dizimistas, porque foram fiéis a Deus em oração e confiaram e buscaram, mas foram leais também à casa do Senhor. Senhor, eu abençoo esta igreja nesta noite. Eu abençoo este homem, esta mulher, eu abençoo este Daniel. Eu coloco a vida espiritual deste povo diante do teu altar, Pai. Eu coloco na tua presença a vida espiritual deste valente que não tem medo de fornalhas de fogo, que não tem medo de cova de leão, e que age com lealdade, amor e respeito a casa que um dia ele elegeu como seu lugar de adoração. Deus abençoe este povo. Levanta nesse tempo uma geração de gente que tem uma fé sobrenatural como a de Daniel.
Levanta nesse tempo mulheres e homens desse ministério em casa, que possam orar com fé e acreditar que o Deus que eles servem não os desampara por nada. Levanta neste tempo homens e mulheres de Deus que prosperarão debaixo dos governos, sejam eles os atuais ou os próximos governos. Eu profetizo no nome de Jesus que aqui está uma geração que tem compromisso contigo, tem compromisso com o povo, tem compromisso com a palavra, mas tem compromisso com os irmãos, tem compromisso com o Senhor, mas tem compromisso com o altar. Que prosperarão nesse ano, Pai, e prosperarão debaixo dos próximos governos, Pai. Assim como nos dias de Daniel foi abençoado, eu profetizo que este homem e esta mulher será abençoado, porque a sua fé o livrará, mas a sua lealdade o prosperará. Eu profetizo em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A tua fé te livrará e a tua lealdade te prosperará. A tua fé te livrará e a tua lealdade te prosperará. A tua fé te livrará da fornalha de fogo e da boca dos leões, mas a tua lealdade te prosperará. Eu declaro aos Daniéis que de casa oram conosco, e eu profetizo aos Daniéis que de casa elegeram um dia esse ministério como a sua Jerusalém e este altar como o seu lugar de sacrifício. Tua fé te livrará do mal, mas a tua lealdade a esta casa de oração te prosperará. A tua fé te livrará do mal, mas a tua lealdade aos teus irmãos que aqui congregam semanalmente te fará prosperar. Assim eu abençoo, meu Deus, a vida deste homem e desta mulher. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja diz amém. Vamos aplaudir bem forte o Espírito de Deus na nossa vida? Mas aplauda forte e com a tua boca dê glória a Deus. Aleluia! Senta aí na presença de Deus, nós vamos fechar o nosso culto, para você ir para casa em paz e em segurança. Amém, amados? É interessante porque eu converso com alguns irmãos e pergunto: e cadê fulano? Ah, pastor, não sei. Na igreja ele não vem, mas no shopping encontrei ele essa semana, para lá, estava lá, para cá. Eu sempre falo, cada um é cada um, né, irmãos? Eu não obrigo ninguém a vir na igreja, mas cuide para que vocês não enfraqueçam espiritualmente, e cuidem para que vocês não rompam com o vínculo que vocês têm com seus irmãos. Porque certamente, quando você precisar, serão os teus irmãos que vão orar para você. São eles que vão clamar por você. É muito fácil dizer que nós amamos nossa igreja, mas não nos interessamos por ela. É muito fácil dizer que nós respeitamos nossa igreja, mas não temos, né? Não agregamos a nada aqui. Quando a gente precisa, é a igreja que ora pela gente. Eu já fui em enterro de pessoas da igreja que, se não fosse a igreja lá, tá? A pastora Ângela, que sempre está nos representando nessas horas, de chegarmos em enterro, né, pastora Ângela, que se não fosse a igreja, a viúva ou a mãe ou o irmão ia ficar sozinho com o defunto. Ia ficar sozinho. Onde estavam os amigos nessa hora? Onde estavam os amigos do bar, do shopping, da pracinha, do parque? A igreja se fez representar ali. Foi a igreja que ficou junto, foi a igreja que acolheu, foi a igreja que participou. Então, busque a Deus esse tempo e cuide bem dos teus irmãos. Cuide bem ame tua Jerusalém, ame teus irmãos. Amém, gente? Nós vamos colocar diante de Deus nossos dízimos, nossas ofertas. Se você trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta, segure nas tuas mãos. Vou pedir que o Zé e a Estela, a Bíblia nas mãos, fiquem um aqui, outro lá, para abençoar o povo conforme eles vão vir à frente. Quero chamar a Janete aqui. Vem a Janete. Semana passada eu vi que chamaram você, ela falou assim: ora aí, você que está aí mesmo. Não, vem aqui, eu quero ouvir você orar.
Vem aqui, fica do meu lado aqui. Eu estou imunizado já. Fica aqui do ladinho, fica nesse cantinho, fica aí. Vamos nos colocar em pé? Vamos consagrar. A Janete vai orar a Deus depois, consagrando os nossos dízimos, consagrando nossas ofertas. Se você nesta noite trouxe algo para colocar diante do altar do Senhor, segure nas tuas mãos. É desta maneira que nós chegamos até aqui, graças ao amor, graças à fidelidade, né, dos Daniéis. Se não fossem os Daniéis que amam este lugar. Como eu falei para vocês hoje, esse amigo do Jaime foi tão interessante. Ele nunca veio aqui. Mal e mal me conhece, me viu uma vez. Mas por quê? Por causa da nossa fé e por causa da nossa lealdade, da nossa postura para o pastor. Quero ajudar a sua igreja. E assim Deus tem levantado vidas como vocês. Então, que se você separe algo para Deus, segure nas tuas mãos. Eu quero agradecer a Deus. Quer ver aqui uma outra pessoa que não vem na igreja, mas está de janelinha aberta da sua casa, da terra do seu cativeiro, da pandemia, olhando para nós e nos ajudando? A Sandra Cardoso. A Sandra, ela tem sido muito fiel a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida da Sandra. Que Deus abençoe, Sandra. São alguns irmãos, né? O Valdecir Bandeira, o pessoal da Gebon também, por causa do trabalho direto, de segunda a segunda, mas sempre estão conectados conosco e ajudam a manter esta obra. São alguns irmãos que fazem isso. E também a irmã Clarinha, 96 anos, uma das, posso dizer, fundadoras, ela e o seu irmão Gabriel, que já está com Cristo, da Igreja Presbiteriana Renovada de Curitiba. Nós cuidamos dela, manda seu dízimozinho para cá, ela, sua Ilene, sua casa, que Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor? Qual o hino que nós vamos cantar, queridos? Pai, viemos te adorar. Então, enquanto nós vamos adorar, você levanta suas mãos para o alto e entrega teu culto nas mãos de Deus. E em seguida você vem à frente, colocar o seu dízimo e sua oferta no gasofilácio. Viemos te adorar. É o momento de você entregar o teu tempo para Deus. Os de casa, da mesma maneira que costumam dizimar e ofertar, é o momento de você de casa consagrar o seu dízimo, sua oferta. Sei que aqui presente estás. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, vem à frente. Coloque sobre o gasofilácio. Coloque no gasofilácio. Nossos irmãos abençoam os irmãos. Aleluia. Recebe, Senhor, recebe o nosso culto, recebe o nosso tempo, recebe a gasolina gasta para chegar até aqui, recebe, meu Deus, a nossa adoração. Pai, viemos, levanta as tuas mãos, entrega este momento, entrega teu tempo, teu estar na casa do Senhor, entregue teu tempo em Jerusalém, no templo, teu sacrifício de louvor a Ele. É o teu nome que nos faz. Confirma, Deus, a tua bênção na vida dos teus filhos. Eu quero perguntar se alguém quer dar um passo de fé, de pegar o envelope do aluguel para o mês de fevereiro. Alguém que quer dar um passo de fé? Você pega agora o envelope e até o final de fevereiro você traz a tua casa de oração. Nós temos entregado agora um pão de mel, representando a bênção do Senhor, que a Bíblia fala assim que a terra prometida que o povo ia herdar, era uma terra que emanaria leite e mel. Então que
esse pão de mel represente provisão na vida de vocês. Deus abençoe. Que o Senhor confirme a bênção, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que o Senhor confirme a bênção, Túlio, você, sua casa, seus filhos, em toda a academia lá, em nome de Jesus. Janete vai nos levar a Deus e em seguida dar a bênção apostólica, filha, tá? A Janete era bem gordinha, irmãos. Olha lá, o pessoal de casa vai ver. Vocês fiquem aí para me ajudar a orar. A Janete era gordinha, eu era criança. Tem uma foto, Janete, que está na porta da igreja, bem assim, lembra? Não sei onde foi parar essa foto, mas deve estar aí na igreja. Janete está com a gente faz tanto tempo, né, Janete? Graças a Deus. Você veja. Desde Jesus te curou, fez obra completa, te deixou corpinho de modelo. Olha que bênção! A Bíblia fala que quando Deus faz obra, faz obra completa, né, Bia? Esse é o meu pastor, o nosso, né? Esse pastor é uma figura. Mas eu quero explicar uma coisinha que o pastor fala. Realmente, o pastor Odair estava aqui e falou para mim vir orar sobre os dízimos. Mas como o pastor Túlio já tinha pregado, já tinha orado por tudo, até pelos dízimos, pelas ofertas. Aí estava aqui, né, o pastor Odair, eu digo, então já, né? Mas antes de orar, eu quero falar algo tão tremendo, uma coisa assim, que veio confirmar no meu coração sobre o que o pastor falou sobre os ídolos. Nossa, tem umas coisas assim que Deus fala, Deus está falando com a igreja de uma maneira extraordinária. Só não atende quem não quer, né? Mas eu conheci uma pessoa essa semana. É uma pessoa que não é convertida e ela começou, sabendo que eu era cristã, me mandar uns hinos. Eu já conheço. E mandou, gostou, e mandou outro, gostou. Daí eu mandei uma mensagem e disse, olha, os hinos são maravilhosos, mas tem uma coisa, só mexem com a emoção. A emoção vai embora, e o que sobra? E eu falei para a pessoa, o que você precisa é Jesus dentro de você, o Espírito Santo. E que bom que nós estamos tomando posse dessas realidades. E agora que vamos orar pelo dízimo e pela oferta, já foi pregado tanto sobre Daniel. E o segredo já foi revelado, o pastor acabou de falar. Quem quer prosperidade é ter só intimidade com Deus. Porque a obediência, a lealdade, a fidelidade vai trazer naturalmente as bênçãos sobre as nossas vidas, né? E outra coisa, lhes dai e será vos dado. Uma coisa que eu acho muito interessante é a igreja dos Filipenses. Ela era uma igreja rica e próspera. E sabe o que Paulo falou sobre essa igreja? Por que ela era próspera? Porque foi a única igreja que supria as necessidades do apóstolo Paulo. Oh, glória a Deus. Feche os teus olhos. Você já ofertou? Quem não ofertou, Deus sabe que deseja no coração, ou já fez em outro dia. Pai querido, Deus eterno, a Tua palavra está repleta de exemplos, Senhor, de como Te agradar, de como andar retamente na Tua presença, porque a Tua palavra diz, se Tu se agrada de nós, Tu farás o possível e o impossível. Tu, Senhor, realmente abre as janelas dos céus. Nós temos visto tantos testemunhos em tempos de crise, em tempos de portas se fechando, os Teus servos declarando vitórias.
Os teus servos tendo criatividade, tendo novas visões. Muitos estão em melhores situações do que antes, porque te confessam como Deus, porque se tem voltado para ti, para Jerusalém. E aí está o segredo, Senhor. Tu jamais vai desamparar aquele que semeia, aquele que está fiel à tua presença, à tua casa. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, abençoa e faz prosperar como teu servo aqui já profetizou. Eu creio, Senhor, eu espero grandes coisas, porque eu sirvo o Deus do impossível, o Deus que fechou a boca do leão, o Deus que não deixou o fogo queimar. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que faz do nada tudo, que traz à existência as coisas que não existem. Por isso, Senhor, vem prosperar a tua igreja, vem prosperar o teu povo, Senhor, que tem andado contigo, que tem sido fiel, para que, Senhor amado, possamos cada dia mais declarar quem é o Deus que nós servimos, que nosso Deus é real, que o nosso Deus é o Deus de Daniel, de hoje e para sempre. Seja sempre assim em nossas vidas. Abençoa e prospera a tua igreja, para testemunho, Senhor, como muitos aqui têm testemunhado, a glória de Deus que nós servimos. Amém? Coloca tuas mãos em posição e vamos receber a bênção. Vamos para casa, levando no nosso coração esse gozo, esse prazer, como foi cantado, esse hino maravilhoso. Realmente, quando o nosso maior prazer for Deus em nossa vida, nós não precisamos correr atrás de ninguém para falar conosco. E que você leve isso no teu coração. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a unção gloriosa do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém?